Com a palavra, o Dr. Jean Paulo Rosarim, por até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhora ministra. Eu falo em nome do Sindicato de Servidores do Poder Judiciário da União no Distrito Federal, réu da rescisória, e aqui recorrido desse recurso especial. Excelências, antes, talvez tenhamos que recapitular e pontuar dois importantes fatos, são fatos mesmo, fatos processuais, que diz respeito à causa de pedir próxima e à causa de pedir remota. A respeito da causa de pedir remota que a União traz, é incontroverso que a ação rescisória foi posta com base no artigo 966 do Código de Processo Civil. Isso é incontroverso, isso é um fato processual e diz respeito à causa de pedir próxima. A causa de pedir remota também é incontroverso que o título transita em julgado em 2018, momento anterior, em mais de ano, à repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1061, em sentido contrário à coisa julgada. Então, estes são os fatos. Agora, embora a União insista que a coisa julgada viole a súmula 37, que não é de 2009, só como diz a União. A súmula ela tem um histórico muito mais antigo, ele vem da súmula 339 de 1967. Então, a coisa julgada, ela viola uma súmula posta, inclusive, antes da ajuizamentação. Mas a União ignora que essa anterioridade ela passa por uma outra repercussão geral firmada pelo Supremo, me refiro ao tema 719, em 2014, antes, inclusive, do acórdão rescindendo, antes da coisa julgada, o tema 719, o Supremo Tribunal Federal disse que o assunto referente a 13,23% não era constitucional, atribuindo ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento da matéria. Então, o Supremo, imagino, não ignorava a sua própria súmula 37, vinculante 37, ou a súmula antiga 339 de 67, quando disse isso. Então, não está a chave interpretativa da onde está a controvérsia, não é a súmula 37, porque em 2014 o Supremo disse 13,23% não é assunto constitucional e deixou que as instâncias ordinárias e essa instância superior resolvessem o assunto. E assim foi resolvido. São dezenas de julgados do STJ dando razão aos servidores. E neste contexto em que vigorava a repercussão geral, o tema 719 da repercussão geral, que a coisa julgada se formou. Não apenas no contexto genérico, abstrato, da súmula vinculante 37. A súmula vinculante 37 não traz nenhuma informação, nenhum critério, nenhuma premissa para resolver esse assunto. A questão está entre dois temas de repercussão geral. O 719, de 2014, e o 10.061, de 2019. O primeiro, que atribui ao STJ o conhecimento da matéria, e o segundo, quando o Supremo volta atrás e diz que não há o direito. No meio está a coisa julgada. Buscar um passado remoto, buscar um princípio da legalidade, ou a súmula 37, ou a velha súmula 339 de 1967, parece que não nos ajuda a resolver esse caso. Nós temos que ter o olhar atento à segurança jurídica e à justiça entre esses dois temas de repercussão geral. São esses os marcos que o Supremo fixou para resolvermos esta rescisória. E aí eu volto. Rescisória ajuizada no último dia do prazo decadencial, de 2 anos, com base no artigo 966. A União, atabalhadamente, ajuizou essa rescisória no último dia do prazo decadencial. E aí não invocou o regime do artigo 535. Na pressa,
de ajuizar a rescisória, ajuizou nos termos do regime do artigo 966. Se um regime se comunica com o outro, bom, acho que Vossa Excelência, que julgaram o tema repetitivo 1245, saberão nos dizer com mais exatidão. Nos parece que há dois regimes rescisórios. Um posto num lugar no Código de Processo e outro no outro. Essa distinção já não pode ser gratuita. O desespero da União para ajuizar no prazo do regime do 966 demonstra que era isso que a União queria. Porque o regime do artigo 535, Vossa Excelência sabem, ele não tem um prazo de cadencial de 2 anos a partir da coisa julgada. Ele tem, inclusive, um prazo de cadencial diferente. Não é esse que a União invocou ajuizar a rescisória. Então, me parece que temos dois regimes de rescisória distintos. Mas, independente disso, Excelências, o fato é que a invocação do artigo 335 tomou o TRF1 de surpresa. E aí falta o prequestionamento. Nós não estamos rejulgando a ação rescisória. Estamos a apreciar um recurso especial. E o recurso especial não dispensa o pré-questionamento. E a União não tomou esse cuidado de pré-questionar esta matéria. Então, se é uma inovação esta invocação desse novo dispositivo, se não é, se os regimes rescisórios são ou não distintos, é até uma questão de menos, porque o que falta no recurso especial da União é o pré-questionamento. E aí é inegável. A inovação, permitida ou não, ela conduz à ausência do pré-questionamento. Uma falha simulada, não só aqui, e já mais antiga. Então, nos parece que, e além de outros problemas do cabimento deste recurso especial, estamos no âmbito do recurso especial, não estamos rejulgando a rescisória. E parece que a União desatenta isso de novo, né, ao invocar um regime distinto que trouxe apenas nos embargos de declaração contra o acórdão formado no TRF1. Então, Excelências, nos parece que isso está bem claro. E ficou claro também na tutela provisória 4481, que a União trouxe, buscando suspender as execuções baseadas nesse título. O ministro Herman Benjamin deu a liminar nessa tutela, 4481, ajuizado pela União. Mas logo depois percebeu, reviu e derrubou sua própria decisão numa reconsideração, notando que há sim regimes distintos, há inovação da causa de pedir, há sim violação à súmula 343, neste regime de rescisória, e nisso o ministro Herman Benjamin, antes de deixar a relatoria, revogou a liminar que havia dado. E assim as execuções baseadas nesse título voltaram a tramitar, estão tramitando. Então, Excelências, o nosso pedido principal continua sendo a de manutenção do acórdão do TRF1, com o não conhecimento do recurso especial e talvez seu desprovimento. Agora, há também um pedido subsidiário. Na eventualidade da turma entender que deve prevalecer a justiça e se desfazer a coisa julgada, também deve prevalecer a segurança jurídica, nos parece, com base num precedente forte, firme, num caso idêntico da primeira sessão. Me refiro à ação rescisória 6015. Lá e cá se trata de relações jurídicas de trato excessivo. Lá se trata de cobrança de IPI sobre revenda de importados. Lá e cá se trata de títulos coletivos formados sobre as suas relações. Lá e cá se trata de precedente formado no momento em que a jurisprudência era favorável. Lá e cá houve uma reviravolta da jurisprudência do Supremo que não deu mais razões às partes que agiam contra a fazenda pública. Ora, não me parece que haja motivo para deixarmos de aplicar aquilo que foi decidido na ação rescisória 6015 da relatoria do ministro Cujá de Faria, primeira sessão. E o que disse o ministro e a maioria lá formada? Porque a maioria se formou contra uma minoria que lá não queria
deixar de aplicar a súmula 343. A ideia lá não era rescindir a coisa julgada, ou era mantê-la por completo, mas acabou vencendo a tese do ministro Gurgel de Faria, que disse o quê? Neste cenário, em que a coisa julgada se forma nesse momento e depois a jurisprudência muda, se concilia justiça com segurança jurídica, mantendo o título válido até, e com toda a sua eficácia, até o momento que o Supremo disse contrário. A partir de quando o Supremo tirou razão da tese, aí sim o título perde não a sua validade, mas a sua eficácia. Me parece que a primeira sessão foi muito sábia ao conseguir conciliar nesse precedente os princípios da justiça e os princípios da segurança jurídica. Parece que esse deve ser o máximo a se admitir no desfazimento dessa coisa julgada. Não como quer a União, desfazê-la desde o início, ignorando todo o percurso jurisprudencial que se passou pelo STF, que se passou pelo STJ e que chegou até aqui. Então, Excelências, o meu pedido é esse, para que se mantenha o acórdão do TRF da primeira região, ou, se não, que se mantenha sua validade e eficácia até agosto de 2019, e a partir daí que ele perca eficácia exatamente nos termos do acórdão formado pela primeira sessão na ação rescisória 6015, de 2003. Senhor presidente, é esse o meu pedido e agradeço. A Corte é que agradece, doutor Jean Paulo Rosarini.